Olá, amigos, tudo bem? Você que acompanha o nosso canal TV Baixo Parnaíba, vamos para mais uma edição do nosso podcast Sem Filtro, com um convidado super especial. Foi candidato a prefeito na última eleição. Daqui a pouco a gente mostra a imagem aqui do homem, porque antes eu quero fazer um pedido para você curtir, comentar e compartilhar. Já para meu parceiro aqui do meu lado, tudo bem? Fala aí das nossas plataformas e apresente o nosso convidado de hoje. Tudo bem, Zezinho? Sempre bem-vindo a todos. A gente que está sempre trazendo um conteúdo aqui, falando de muita coisa boa aqui da região de Chapadinha. E aí como sempre, a gente sempre convida você para estar se inscrevendo no nosso canal, TV Baixo Parnaíba, acompanhar pelo nosso Instagram, que é a turma que acompanha também lá pelo nosso Facebook, pela nossa página, quem está pelo TikTok, quem acompanha pelo nosso site, tvbaixoparnaíba.com.br. Sintam-se muito bem-vindos. E aí hoje a nossa conversa aqui é com candidato a prefeito na última gestão, vereador muito bem votado, até a eleição passada era o nome que disputava ali, ranqueava, Zezinho, era o número 1. Com a gente aqui, Josenildo Carreto, seja bem-vinda. Olá, Zezinho, boa noite, Japa, boa noite a todos os nossos amigos que nos acompanham neste momento, no podcast, né, programa Sem Filtro, não é isso? De já eu quero agradecer a oportunidade, né, por estar hoje compartilhando aqui no espaço de vocês. Durante essa entrevista, esse podcast, nós vamos bater um papo muito legal, atualizar, né, do nosso trabalho do dia a dia que a gente vem fazendo por Chapadinha. A gente vai chamar de vereador pelo último cargo que você assumiu, mas é empresário também, Josenildo. Josenildo, você muito cedo tomou uma decisão de sair candidato a prefeito na última eleição. Acho que foi um dos primeiros a levantar essa bandeira ali na Câmara Municipal. E o resultado não foi o esperado. Eu queria que você fizesse uma avaliação, né, o porquê da votação. Eu, particularmente, eu acharia que dentro do seu grupo se elegia 1 ou 2 vereadores, o porquê que isso não aconteceu, o porquê que a candidatura do Josenildo não tomou um corpo maior em Chapadinha, embora que não seja eleito, mas que para ter uma expressiva votação. Zezinho, primeiro que a gente tem que fazer uma avaliação, né, certo, de tudo o que aconteceu. Na eleição de 2020, eu fui o vereador mais bem votado, né, nos últimos anos aí de Chapadinha. A gente vinha fazendo um trabalho, né, representando sempre o povo, né, com muita decência, com muito compromisso e responsabilidade. E aí, a gente analisando o espaço, analisando o cenário político, eu sou uma pessoa que eu tenho posição. Então, assim, analisando todos os momentos políticos, desde quando eu vim fazer política em Chapadinha, os grupos que eu passei, acompanhei, eu sou a pessoa que eu gosto de avaliar antes de tomar qualquer decisão. E isso me levou a ser candidato a prefeito. O porquê? Porque eu sempre tive esse sonho de ser prefeito. E eu sempre gostei de Chapadinha, né? Tenho família aqui, tio e parentes, minhas filhas nasceram aqui, 2 em Chapadinha. E a gente tem esse projeto por Chapadinha, pela população. E o que me levou a ser candidato em 2024, na última eleição, com o resultado aí, ficamos em segundo colocado, né? Para mim foi assim uma honra, né, ter sido candidato naquele momento, e sempre muito aberto a diálogo, a gente sabe disso. Só que quando a gente teve algumas reuniões, eu senti, né, que sempre parece que quando se tratava do Josenildo, alguns dos companheiros da oposição sempre fez distinção do meu nome. E isso não é bom, porque quando se trata de oposição, a gente tem que respeitar o próximo, respeitar ali as pessoas que estão ali. Porque eu não sou adversário da oposição, eu sou adversário da atual prefeita. E um dos pontos que eu não concordei em votar em nenhum dos outros, que eu falo o outro naquele momento foi o Magno Bacelar e tinha o Igor, que ventilava bem pela última eleição de 2020, que eu costumo dizer que a nossa votação, se a gente for comparar com a eleição de 2020, a de 24, eu acredito que a gente fazendo sempre na ponta do lápis, na caneta e falando do nosso projeto da votação, eu acredito que a nossa eleição triplicou em número de votos para a eleição de 2020. Eu vou te explicar o porquê, Zezinho, já e para a população. Porque 2020, o Igor ali, quando chegou e foi candidato naquele momento, ele pegou uma péssima gestão do Magno Bacelar, né? A gestão que eu votei em 2016, eu participei, no primeiro momento fui secretário de Agricultura, logo eu entreguei o cargo, porque assim, eu sou a pessoa que eu gosto de ter o espaço para trabalhar.
E quando eu vi que eu não ia ter o espaço, né, que a gente não ia ter o incentivo para trabalhar, eu preferi sair. Era só o cargo de secretário? Só o cargo, só o status, né? só o status, sem autonomia. Isso não dá para mim, eu não gosto de trabalhar dessa forma. E aí, assim, a Belezinha sempre com aquela fama de perseguidora, né, de perseguir as pessoas. O Magno, uma péssima gestão de vaidade, começou por ali tudo, esqueceu os amigos. Então, o Igor chegou, foi a bola da vez. Sem contar que... Pegou aquele momento de fragilidade do Magno e aquele momento de perseguição que as pessoas sempre teve, né, da Belezinha. Teve apoio do governo do Estado naquele momento, o governador Flávio Dino, teve apoio do senador Everton Rocha, do ex-deputado Rafael Brito, teve o apoio aí do Marcos Caldas, teve apoio de várias pessoas, e inclusive a população de Chapadinha levantou a bandeira do Igor. E quando a população levantou a bandeira, todo mundo foi para as ruas pedindo voto, o empresário, aí o cara teve aquela votação. E o Josenildo não teve esse prazer, né, de ter o apoio de um governador, não teve o prazer de ter o apoio de um senador. Fiquei sem deputado no momento, todos os deputados que eu votei me abandonou naquele momento, né? Me deixou jogado, entendeu? Mas eu segui. A própria gestão da Belezinha naquele momento não estava igual ao Magno naquele momento. Sim, claro, porque quando o Magno falhou, a Belezinha fez o que ele não fez. Corrigiu ali, Corrigiu, né? Ela encheu a Chapadinha de asfalto, né? Bairro que não tinha o acesso, e as pessoas votaram naquele momento. E a gente foi para uma eleição mesmo com a força, a coragem e, claro, e Deus em primeiro lugar. E nós tivemos um resultado de 5.084 votos, que se a gente for avaliar com 2020, nós conseguimos uma eleição multiplicar aí por 3 vezes a de votação. Porque nós não tivemos apoio de nenhum político, né, de quem a gente votou lá em 2022, nós não tivemos apoio do governador, enquanto a Belezinha teve o governador que apoiou ela, já estava com a máquina do PL, e toda uma grande estrutura. E a gente sozinho, com o pé no chão, com firmeza e com Deus, nós conseguimos essa votação ficar em segundo colocado. Com nenhum político de mandato e nem com uma liderança grande do município, um ex-prefeito. Ninguém abraçou a sua candidatura. Você tirou 5.084. E aí eu pergunto, por que esse voto não foi transferido para vereador? Eu cotava a sua filha, eu acho que o Júnior era do seu grupo. O Júnior estava com a gente, eu acharia que os dois iriam eleitos. Sim, o que acontece é, Zezinho, porque assim, como o momento era da Belezinha, e a gente sabe que o trabalho que ela fez por Chapadinha, os 4 anos delas anteriores, as pessoas votaram na Belezinha e queriam votar nos vereadores da Belezinha. Então, assim, escolheram votar para a Belezinha para a reeleição e escolheram votar nos vereadores chapa fechado, né? Então, assim, por isso que ela conseguiu ter esse êxito, né? De uma reeleição bem sucedida e conseguiu levar os 17 vereadores porque votaram a chapa fechada. Foi verdade que teve um momento que você recebeu uma certa quantia e reuniu o grupo e disse, olha, eu prefiro não ficar devendo ninguém, perder a eleição, não eleger nenhum vereador, mas também prefiro não ficar devendo ninguém. Me falaram isso, confira isso aí, conferiu, aconteceu? Zezinho, proposta... Não, diga assim, que você tinha uma certa ajuda para a campanha, que não era o ideal para a campanha, mas que daria para cobrir as despesas ali, que você reuniu com o grupo e disse, olha, não vou ficar devendo ninguém, mas também, não vamos se eleger, mas também fico com meu nome limpo. Aconteceu esse momento aí? Rapaz, assim, quando não teve não. Teve não, Não né? teve, não teve, tá né? Inclusive, algumas pessoas me perguntaram se a própria Belezinha tinha feito um acordo comigo. Não, nunca teve. Nunca tive acesso com a Belezinha. Quando eu falei com a Belezinha, ela é testemunha, prova disso, foi lá em 2021, quando foi aquela questão, quando eu estava como vereador, né, que ela me chamou para conversar. Lá no início mesmo, mês de janeiro e fevereiro. Foi o contato que eu tive com a Belezinha. Depois disso, nunca mais. E quando ela ia na Câmara Municipal, tinha alguma sessão solene, ela passava e cumprimentava. Até porque é um protocolo, né? Claro, é um protocolo, mas tirando isso, não teve. Não teve, né? Eu só queria, nessa fala aí, Josenildo, eu queria, nesse processo todo, e ali você era um dos nomes fortes, mas o que tu conseguiu hoje, ao longo desse processo, imaginar onde que ficou ali o ponto de erro para que não houvesse ali uma união da oposição e que pudesse ter seguido talvez um projeto maior, ainda que não pudesse ter uma vitória, mas que pudesse ter sido um projeto mais forte, né? Porque terminou ali no final da coisa ficando quebrado, que praticamente não existiu quase. Você já chegou no final já
a gente percebia que estava no final do fôlego. Chegaram até a comentar, não, o José Nildo desistiu. Eu digo, não, mas não tem nenhum documento não tem dele nada falando que desistiu, né? Rapaz, mas tudo isso foi contra você, não foi, José É Nildo? verdade. Política é cheio de E aí, naquele processo, toda essa coisa vai se somando na negatividade e tu persistindo. É verdade, mas assim, Japa e Zezinho, o que atrapalhou de fato, né, a oposição foi a própria oposição, vindo de líderes, né, que, por exemplo, eu sou um cara bem transparente e bem claro, né? O ex-prefeito Magno Bacelar, lá atrás, eu lembro que foi, se eu salvo engano, dia 12 de janeiro de 2024, onde chamaram a gente lá em São Luís para um jantar, tudo, mas depois a gente vai analisar a situação e vai entender os fatos. Quando a gente foi convidado para aquele jantar, é aquela história, a Danúbia queria ressurgir o Magno das cinzas, que nem diz o povo, entendeu? A Fênix. É a Fênix. É tão tal que depois disso, ela começou a querer tentar fazer acordo, tudo. E foi um desses acordos, Zezinho, que a própria Danúbia e o próprio Magno me chamou no apartamento deles em São Luís e me fizeram uma sugestão da Mônica ser a vice. Um bom nome. Um bom nome, Mônica, me representou bem a Câmara Municipal, a população. E foi quando o Magno estava sem candidato, né, para fazer a nominata de vereadores. Quando ele fez esse acordo com a gente, essa proposta, eu estava com o Podemos, né, do 20, do Fábio Macedo. Ele me chamou novamente, conversou, José Nildo, olha, eu não estou sem candidato, não sei o quê, eu queria que a gente montasse uma nominata juntos. E aí foi quando fez o acordo, o Júnior fica no 20, no Podemos, e tu coloca uns aqui no PSD para a gente fazer essa junção. A gente vai fazer esse trabalho tudo lá, a Mônica vai ser a tua vice, ou mesmo que seja eu, Magno Bacelar. Ele falou, mas o trabalho é isso aqui. O que acontece? Porque a Danúbia sabe que eu sou uma pessoa séria, ela sabe que eu tenho um compromisso, e para ela isso não é bom, né? Todos os políticos não são iguais, né? Então, assim, quando ela vê que a pessoa não está dançando a música que ela toca, para ela é ruim. E isso fez... No caso, você... Claro. Porque, assim, eu jamais seria um prefeito que vou estar sendo subordinado a alguém. Vou ser subordinado ao povo, é quem pode me dar a votação uma eleição. E quando ela viu que isso era ruim para ela, automaticamente ela forçou o Magno a ser candidato. Eu acho que vocês lembram que teve um momento que o Magno abriu. Sim. Naquele dito momento, aquele dia, antes dele abrir, ela me ligou. Eu estava em São Luís. Quando ela me ligou, Nildo, vem aqui, vamos conversar, tal, não sei o quê. E aí, quando apareceu o Magno desistindo, uma nota oficial que ele estava desistindo, e naquele momento foi quando eles me chamam no apartamento, foi quando teve esse acordo, que a Mônica poderia ser minha vice ou ele mesmo, Magno. Com poucos minutos, na noite, a mulher já traz o Magno de novo para o cenário político. Eu digo, rapaz, mas é muita coisa que acontece na política, né? Mas é isso, o que aconteceu da votação, né, de 5 mil votos foi a própria oposição. Quando eu falo a própria oposição, porque assim, eu sei quando o momento está propício, né, para mim. Quando não está, eu tenho que dar um passo para trás. E o Magno sabia que não seria para ele, o momento dele novamente. Então, assim, eu costumo dizer para todo mundo, já hoje, conversando, recebendo algumas lideranças na minha casa, eu conversando, e digo a vocês, se o Magno não tivesse saído candidato, a gente não teria ganhado da Belezinha, porque o momento era da Belezinha. Mas nós tínhamos disputado com a Belezinha, nós tínhamos ido para 18 a 20 mil votos, pode ter certeza, porque as pessoas, quando viu pulverizar a eleição, dividir a eleição de oposição, as pessoas, mesmo não gostando da Belezinha, muita gente, mas vota para quem ganha a eleição. É o chamado voto útil. Para não votar perdido, votaram na Belezinha. Então, assim, quem atrapalhou o projeto da oposição foi alguns líderes da oposição. A própria oposição. Que Isso, a própria oposição. Não chegaram ao consenso para unificar, né? Isso mesmo. Bom, eu só queria... Hoje o José Nildo se entende, ou talvez até porque isso psicologicamente deixa o cara arriado. Quando, né, tu sai de um baque desse na política, principalmente, o cara que está com um projeto montado e que termina não tendo esse consenso, né, dos apoios... Hoje, eu queria fazer aqui sobre, né, mais alguma pauta sobre a nossa eleição. E também o que aconteceu nesse período todo, a gente sabe que, olha, eu não ataco ninguém, não sou de falar de ninguém,
Mas o que aconteceu com a gente em Chapadinha foi a própria deputada Iracema. Porque, assim, foi o contato que eu tive em 2020. Ela me chamou em 2021 para a gente conversar e me dizia que não queria fazer eleição em Chapadinha, só viria para cá com meu apoio, porque já me conhecia de Mata Roma desde 2009, trabalhando até 2012, mas que não queria vir para cá porque sempre achou muito complicada a eleição de Chapadinha, mas viria comigo para Chapadinha, me apoiando. E o acordo que nós fizemos foi para ela me apoiar para a eleição de prefeito de 2024. Né? Quando o Aloysio ganha a eleição, naquele momento para deputado, que eles se aproximaram do governador do estado, automaticamente eles usaram todas as atribuições de poder de deputados, chegaram para o governador e fizeram com que a Iracema esfriasse o projeto comigo aqui em Chapadinha. Eu lembro que teve um evento em algum momento lá, muita gente, eu tive presente, muita gente na tua casa. E a gente vinha conversando sempre, não, meu filho, nós vamos te apoiar, o nosso projeto é esse, tal. Fizemos um lançamento da pré-campanha. Acho que foi esse, é isso. Quando nós fizemos aquele lançamento da nossa pré-candidatura, ali já abriu os olhos da Belezinha. Ela já começou a ficar enciumada, foi para cima do Paulo, e aí para cima do governador, e afastaram a Iracema do projeto. Mas aí é onde eu entro também aqui numa tese que quando a gente tem que ter palavra, não importa. Tem que ter ao final. Vai até o final. E falhou com a gente aqui naquele momento. Bom, mas eu quero falar o seguinte, o senhor manteve a sua candidatura, e a oposição não conseguiu, porque eu acredito que se a oposição se une todo mundo, poderia ter tido o apoio dela, né? De outros deputados também. O deputado Horário de Longe, já que estão assim, ninguém vai. Vai comprar uma briga que não vai. É uma briga pessoal. Aí ninguém vai, entendeu? Verdade. Você mantém ali a sua candidatura e, em alguns momentos, o Josenildo passa a imagem do cara duro, do cara turrão, do cara que não abriu mão, mas que as pessoas não sabem dessas histórias de bastidores, né? Rapaz, uma coisa é tu acompanhar a pessoa no dia a dia, o pessoal da pessoa, o trabalho do dia a dia. Uma coisa é tu olhar o Josenildo pela rede social, né, ou que seja por vídeo, TV, algo do tipo, e alguém falar do Josenildo que ele é isso e aquilo, e não dá oportunidade de conhecer o Josenildo, né? Então, assim, acontece muito isso. Inclusive, já fui algumas pessoas me chamou, eu não lembro a palavra certa aqui, né, mas dizendo que eu sou complicado. Mas eu não sou complicado. Eu sou a pessoa que eu tenho posição. Eu sempre falo isso. Entendeu? Eu sou a pessoa que eu compro e pago. É diferente de pessoas que estão com um sorriso aqui no rosto o tempo todinho, não pagar a conta, não honra compromisso. Mas assim, eu não sou essa pessoa complicada. Eu sou a pessoa amiga, eu sou a pessoa que brigo por um amigo meu, entendeu? Que estou do lado do amigo meu. Só um minutinho, que eu não quero perder esse raciocínio aqui. Eu quero fazer uma pergunta para ele. É o seguinte. Há uma... porque ele vai falar já de quem ele vai apoiar aqui para deputado, e é uma movimentação da oposição também em Chapadinha. Não tem um grupo se formando para apoiar a deputada Iracema Vale. O Josenildo já vi no Instagram dele o apoio à deputada Daniela. E aqui a Bruna Pessoa, apoiada aqui pelo Rallis. Então nós vamos colocar aqui, e seu Isaías, comentários, não conversei ainda, que vai apoiar ali o Zé Farias. Então vamos ter quatro grupos aqui que vão estar na oposição aqui, que não vão apoiar o deputado Aloysio Santos. Com certeza tem também lá do Areal, que ela sempre apoia Vandrian é o vamos Rui Jorge. Colocar aqui cinco. Aí tem a Márcia, seis. Aí o que eu quero perguntar, você acha que passando, dependendo do resultado aqui de todo mundo, que eu acredito que cada um dá uma boa votação para os seus candidatos, você acha que é uma probabilidade desse grupo estar reunido em 2028 na disputa para prefeito? Japa, tá aí, uma boa pergunta. Inclusive, hoje eu estava analisando, né, sobre essa situação. Possivelmente, né, que a gente iria conversar sobre esse tema, essa pergunta lá para 2028. É aquela história que eu te falei lá atrás. O grande problema está em alguns líderes da oposição. Porque se eu sou oposição, né, eu sou oposição à Belezinha, ela que é minha adversária, não é minha inimiga, eu não tenho inimigo, né, eu tenho adversário político. O que faz algumas pessoas, às vezes, né, se afastar ou mesmo ficar, entendeu? É a própria oposição. Como é que eu sou oposição e alguém vem me criticar lá na frente? Não, agora o momento de 2026, todo mundo sabe que é natural, a gente vai ver outros candidatos, eu vou ter
vou ter meus candidatos, o Levi, outra turma vai ter o candidato dele, assim que seja o Isaías, a Márcia. Então eu acho que todo mundo tem que se respeitar. Porque se tu não respeita, né, a pessoa que é oposição contigo hoje, que lá na frente poderá estar todo mundo junto. Se tu não respeita ele hoje, como é que tu vai ter o apoio dele lá na frente? Então, assim, eu acredito que é o momento de todo mundo se respeitar. Eu vou votar na minha candidata Daniela, pronto. Mas eu não vou atacar ali o Levi, eu não vou atacar a Iracema, não, eu vou atrás do meu apoio, do meu voto. Quando passar a eleição de 2026, aí é a hora de começar a avaliar o momento político para 2028. Cada qual continua com o seu projeto, cada qual continua trabalhando. Lá na frente, a gente vai testar, né, através de análise de pesquisa. Quem for melhor, por que a gente não pode conversar todo mundo? Se o objetivo é tirar a atual prefeita lá na frente com o sucessor dela. Para poder isso acontecer, tem que ter o respeito. Tem que, né, haver o respeito desse grupo todo. Desse grupo todo, né? Entendeu? Isso você olha daqui para frente, né? É claro, claro. Porque se não tiver o respeito, lá na frente não vai poder contar com o Josenildo, porque eu não vou. Eu não, de jeito nenhum. Mas se respeitar, tiver o respeito, começar a dosar o que vai falar, porque o que eu ouço muito de algumas pessoas aí, o próprio Marcelo Marieiro, eu sou muito aberto, falo mesmo, ligou para uma liderança minha, isso aí não vai para lugar nenhum, mas não tem a coragem que eu tenho. Não vou para lugar nenhum, mas eu tirei 5.000 votos com a minha força, com a minha coragem, com Deus e as pessoas que apostaram em mim. E eu duvido se ele fosse candidato a prefeito, se ele iria, não estou desmerecendo, mas ele está me desmerecendo. Como é que um cara desse lá na frente quer o apoio do Josenildo ou quer que vir somar com o Josenildo? Se ele hoje está na SECAP, porque eu segurei ele na SECAP em algum momento, quando o Rubens ganhou a eleição, o próprio deputado dele tentou tirar ele, o Ricardo Arruda. Me chamaram, o Ricardo Arruda tentou tirar aqui o Marcelo do Marinheiro, depois a Luiz tentou, e eu lá com a minha força política, porque eu votei no Rubens, eu segurei ele. Ele depois da eleição, ele me chamou, Josinho, bora trabalhar junto, então naquele momento eu fui muito bom para ele. Aí quando chega a eleição de prefeito, ele vem lá, faz um acordo com a belezinha e eu não presto agora. Então a pessoa tem que respeitar o outro. Bom, fica um bom recado, sabe? Tem que respeitar. Acho que em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Eu dei só um exemplo do que aconteceu. Na política, mas em todos os sentidos. Porque às vezes o cara faz isso mesmo, ele maltrata a pessoa, depois está pedindo ajuda para aquela pessoa. Exatamente, porque eu respeito todo mundo. Uma boa dica. Eu saio, aqui eu vou pedir meu voto, mas não vou falar mal de ninguém. Na verdade, Josenildo, você é um cara muito de bastidores em campanha política, porque eu vim te conhecer na primeira eleição de 2012. Porque 16? Não, onde você disparou com 900 votos que você 16, foi 16? Isso. Né? Uhum. E aí, Josenildo Garreto, quem é, meu Deus do céu, o cara, por pouco ali, teve um momento que você estava eleito, depois da contagem, tudo enquanto. Bom, agora, se nós fôssemos aprofundar essa questão da oposição, fica aí essa chave que eu vou até passar a discutir com os outros lideranças políticas também aqui de Chapadinha, e surgindo novos nomes. Vamos falar dos nomes que você vai apoiar nessa eleição de 2026, né? Eu vou dar um spoiler, claro, né? A Daniela já fechado, né? Federal praticamente 100% fechado, mas nós estamos discutindo um outro momento, né? Com certeza vai surgir daqui a alguns dias, mas já está bem avançado também. São nomes bons, né? Para quem não conhece a Daniela, ela é de onde? Daniela hoje é de Caxias, esposa do ex-prefeito, do Fábio Gentil. Sim. Comprometida, eu tenho acompanhado o trabalho dela. Ela está no mandato, né? Está no segundo mandato já. Isso. Tenho acompanhado o trabalho dela, a gente vem conversando já. Eu iria votar com Carlinhos Barros aqui de Vargem Grande, mas infelizmente ele teve que desistir do projeto dele. Foi quando a Daniela me chamou para a gente conversar. E aí a gente fez essa parceria, está dando certo, eu vejo que ela é muito comprometida com o projeto dela, com o que a gente vem fazendo ao longo dos meses. E assim, por isso, hoje eu aposto na Daniela. E a questão do federal, eu tenho o federal 100% fechado, vai ficar aqui para a gente, logo a gente... Estou dependendo muito de uns acordos, né? A gente precisa de acordo político para ver o que é melhor, mas já tenho os dois candidatos. Um já está fechado 100%, que é a Daniela, que eu posso já afirmar. E a outra pessoa também só está dependendo do acordo, né? Porque pode ser que, de repente, eu saia candidato a deputado federal. Vai depender muito do que está acontecendo, né? Então, você tem essa proposta? Tem essa possibilidade. Né? Então, o primeiro nome aqui de Chapadinha. Tem essa possibilidade. É por isso que estou aguardando o momento certo para a gente ver como é que vai ficar a situação. Eu vou, já para combinar aqui, aqui no nosso programa, que eu tenho duas perguntas a fazer. Eu quero que ele faça uma avaliação da Câmara Municipal de Chapadinha. Eu quero que ele faça uma avaliação dos pré-candidatos
incluindo aí a reeleição do deputado Luiz Santos, né? E quero que ele fale também das ações dele que ele tem feito durante esse período, né? Essa Esse parte período, mais né? social, Sim, né? sim. Não, me contempla, me contempla. Então, é o seguinte, vamos, depois a gente vai deixar a Câmara por último, né? Sim, claro. Qual a avaliação que você faz dos nomes que estão surgindo aqui em Chapadinha? A gente tem aí dúvidas. Hoje mesmo apareceu um questionamento que talvez a Luísa vá para federal, não, mas para estadual, vamos trabalhar como se fosse estadual, né? Sim. Temos Zé Farias, a Bruna Pessoa, o Igor, Tem o Igor. João Igor, que é São Bernardo. João Igor, o proposta também, falei de Zé Farias, né? Sim. Iracema vai trabalhar para ter a sua votação que teve aqui anteriormente. Com certeza Eu acho que a gente pode até, talvez, trazer um pouquinho essas lideranças também que estão trazendo apoio. Por exemplo, Dona Márcia, que tem uma expressão de voto grande. A Vandrian, que termina tendo uma expressão independente do nome que está vindo, mas ela termina passando essa... A minha pergunta para você é o seguinte, você como político, andando no dia a dia, no corpo a corpo, ouvindo o outro lado da moeda, né? Você sente que esses nomes podem afetar, tirar uma boa votação aqui de Chapadinha e terminar, às vezes, afetando ali a eleição do Aloysio no número de votos, ou o Aloysio vai sair na disparada, vai fazer igualmente Alemanha e Brasil no 7-1? Zezinho, a eleição de 2024, para poder a gente chegar na conclusão de 2026, né, foi uma eleição atípica, né? Teve vários fatores, né? Oposição, né, que não conseguiu se entender e outros fatores. A eleição de 2026, ela será diferente, né? Por que diferente? Claro, né, a gente sabe que é a nível estadual, federal, e vai aparecer vários candidatos. Né, apoiados pela liderança de Chapadinha. Só que assim, a gente faz uma matemática, tudo tem que ter matemática, né? Principalmente quando se trata de política. E quando a gente anda no corpo a corpo, né, visitando, que eu gosto muito disso, quando tu fala bastidores, minha política é muito forte, bastidores mesmo, né? Então, assim, eu trabalho muito aqui no calado, entendeu? Para poder chegar ao resultado. Porque um exemplo, tu tira foto com alguém só quando a pessoa quer porque quer tirar. Aí o cara vai lá e começa a investir, tentar, né, fazer aquele serviço todo, no trabalho. Mas, assim, eu acredito, né, que eu vou estar com a minha candidata, a Daniela, né, vai ter aí o grupo da Iracema, vai ter a Bruna Pessoa, vai ter a Vandrian, a Márcia, Isaías, né? Eu acho que isso vai enfraquecer muito a eleição do Aloysio aqui em Chapadinha. Eu vejo muito isso, porque eu vejo muita gente dentro do governo que conversa comigo que está muito insatisfeito. Entendeu? Pode ser aquela história do sim, amigo, eu estou contigo, mas não tenho certeza, né? Aconteceu isso na eleição do Magno, lá em 2020. Muita gente estava ali na hora. Aconteceu com a própria Belezinha na eleição de 2016, reeleição para prefeito. E aí, a eleição de deputado, o que eu estou ouvindo muito isso, dentro do próprio grupo da Belezinha, pessoas conversam comigo, eu estive agora com umas 3 pessoas semana passada, inclusive que já fecharam comigo, mas estão ali, entendeu? Por enquanto. Pedindo silêncio. Não diga nada, não faça nada, porque sim, lá sim. Graças a Deus, eu trabalho muito no bastidor, caladinho, vou buscar dali, dois dali. E você confia nessa metodologia e não exige que o cara faça logo se exponha. Porque tem um cara que diz assim, não, se tu tá comigo, tu tá comigo. Se não tiver comigo... É aquela história que eu falei para você agora há pouco. O cara quer porque quer fazer a foto, faz. Se não, meu amigo, tudo bem, vamos trabalhar Preserva. aqui. A gente mantém o contato direitinho, entendeu? A gente tem um momento de conversar e pronto, a gente vai se organizando, pronto. Eu confio muito no amigo meu, confio muito no meu eleitor, entendeu? E eu sei como é que a Belezinha trata as pessoas. Não porque ela fez comigo, mas quando ela me chamou para conversar, ela tentou fazer. Eu te quero aqui, mas não quero ter um grupo político. Como é que existe isso? Como é que eu faço política com um grupo e depois de eu eleito, eu vou abandonar quem me ajudou? Não existe isso.